Essa com as informações do Cruzeiro, e essa é quente, é de agora. O Cruzeiro já tem um novo atacante e é bom, é um atacante bom. Então traga a boa notícia, Emerson Pansieri. Boa noite. Boa noite, Léo. Um abraço pra você, pro Panzi e pra quem acompanha aqui a reunião da turma do Bate-Bola. Eu falo do Cruzeiro em nome de Betfair. Vem pro jogo, vem com a Betfair. O Cruzeiro tem uma postura diferente em relação a essa contratação, né? Até pelo texto que ele coloca aqui, mas foi algo que nós trouxemos ontem na Itatiaia, nós trouxemos essa informação naquela apuração com o Pio, e aí tem a ver com o Caio Jorge. Caio Jorge, nesse acordo aí com o Cruzeiro comunicando que chegou a um acordo verbal para a transferência em definitivo do Caio Jorge junto à Juve. Inclusive, para quem tá ligado no YouTube, tá lá a mensagem que eu tô trazendo aqui para a turma do Radinho. Então, em definitivo do Caio Jorge junto à Juventus e ao staff do atleta. O atacante é esperado em BH ainda nesta semana. Caso todas as negociações sejam mantidas e o atleta seja aprovado dos exames médicos, Caio Jorge vestirá a camisa do Cruzeiro pelas próximas 5 temporadas. E aí, Léo, eu tô pegando aqui, e ontem eu expliquei que o Cruzeiro não tinha se posicionado, né? O Pedrinho, o Pedro Lourenço, o Alexandre Matos, ninguém falou sobre o assunto, o Dracê, ninguém tava falando sobre o assunto. O Cruzeiro manteve o silêncio e agora essa nota é, sim, um posicionamento oficial do Cruzeiro sobre a história do Caio Jorge. Aqui no Santos, em 2020, pegando um recorte aqui, 48 jogos, 9 gols. Em 2021, 28 jogos, 8 gols. Aí foi pra Juve Sub-23, não atuou tanto assim na Juventus, a verdade é essa. Chegou lá muito novo e não teve tantas oportunidades. E estava no Frosinone, onde fez 22 jogos e 3 gols, mais uma assistência. Mas tá aí esse posicionamento do Cruzeiro, trabalho em silêncio do Pedrinho, do Matos, da turma lá que cuida do futebol, e aí o jogador chegando a Belo Horizonte para que possa também resolver essa vida dele. E é óbvio, né, Léo, qualquer atleta é uma parte burocrática, mas importante para a assinatura do contrato tem que fazer o exame médico. 6:11, aqui no nosso chat, Edu Panzi, o Gleison Santos mandou assim pra mim: do jeito que o Léo tá falando, parece que tá vindo o quinto Beatle aí. Ele é bom jogador, Caio Jorge, mas não é isso tudo. Eu tenho 2 palavras pra você, viu, Gleison? Dineno e Rafa, porque se eu falar Rafa Silva seriam 3 palavras, então são 3 palavras. Dineno e Rafa Silva. Compara com o Caio Jorge. Caio Jorge tá chegando no Cruzeiro, Edu. Se fosse um Beatle, seria Caio Jorge Harrison. É, tipo isso. Muito bom, Edu. Ô, Léo, é uma aposta, e eu considero uma boa aposta, que eu faria. Acho que o Caio Jorge é um atacante que muitos clubes de Série A que precisam de um bom atacante e de um atacante jovem seria um excelente nome. É uma contratação de perfil de SAF, jovem, talentoso, com perfil de boa técnica e boa revenda. Acho que isso tem muito a ver com SAF. Dá para observar que o Cruzeiro mudou de gestão, mas segue com essa mentalidade também de buscar jogadores com perfil de revenda, mas não deixa de ser uma aposta. Tem talento, agora é uma aposta com perfil parecido com outras contratações que o Cruzeiro já fez. Com Wesley, com Gabriel Veron, de um jogador que despontou muito bem, mais parecido com o Veron, saiu para a Europa, para um grande clube, não virou, retorna ainda muito jovem, mas eu considero uma boa contratação. Eu não sei qual que vai ser o tamanho do investimento. Ontem a gente falava na casa de 3 milhões de euros. Acho que seria um dinheiro até bem investido pro Caio Jorge. Mas não existe a receita pronta, né, Léo? Não existe é a contratação certa, é o perfil ideal. Hoje mais cedo no Rádio Esportes eu falava, quem falava que Gilberto, Wesley, não dariam certo no Cruzeiro? O Gilberto foi artilheiro por onde passou, saiu do Cruzeiro, foi artilheiro no Juventude. O Wesley foi muito bem no Palmeiras, chegou aqui, não virou, tá lá no Inter. Nesse momento é o principal atacante do Inter. É o que vem jogando melhor. Então, cara, é ter paciência. O Caio Jorge é jovem, tem 22 anos. Se você pegar o João Pedro, há pressão para que o João Pedro seja o cara que defina os jogos do Cruzeiro? Não. O Caio Jorge tem 1 ano a mais que ele. Ele é muito jovem também. Só que ele vai chegar com essa pressão de cobrança para resolver. Sabe por quê? Porque custa caro. Aqui no Brasil o investimento é alto, e tome pressão no cara que o investimento foi alto. Mas não se esqueçam, ele tem apenas 22 anos. O que me anima em relação a esses nomes que você citou, Edu, é o histórico. Não é um jogador com um histórico de lesões ou de problemas extracampo.
né? Porque se a gente for pegar o Veron e o Wesley, sim. O Caio Jorge não tem, pelo menos do meu conhecimento, problemas assim. Mas acho que a comparação é válida porque é uma aposta em um jogador mais jovem, só que tecnicamente ele é bem superior aos que o Cruzeiro tem hoje. Então eu considero uma ótima contratação do Caio Jorge, com muito potencial para dar certo. Depende dele e depende do resto do time, porque o Caio Jorge também não vai pegar a bola do pé do Matheus Pereira, os dois irem lá, driblarem todo mundo e fazer os gols que o Cruzeiro precisa. Mas para ser uma peça na engrenagem, o Cruzeiro já tem um centroavante bem melhor do que os que ele tinha por aqui. O Caio Jorge teve uma lesão na Juve, né? Ele rompeu o tendão patelar, acho que do joelho direito, do esquerdo. Isso quando 2022. Mas assim, já tem um tempo. Ele vinha jogando. O Frosinone, ele jogou mais de 20 jogos, iniciou muitos deles. Nessa reta final virou reserva, mas eu tenho batido nessa tecla também. Gente, diz muito mais sobre o Frosinone do que o Caio Jorge. Exatamente. O time foi rebaixado. Exatamente. Ô turma, a Gerdau acredita que todo sonho nasce para ser grande, que a dedicação e incentivo são essenciais. A Gerdau é patrocinadora do Minas Tênis Clube, desde a base até os times profissionais de vôlei. É patrocinadora do Galo, também da base ao profissional no masculino, e do Cruzeiro no futebol feminino. A Gerdau acredita que investir nas pessoas é investir na formação de futuros campeões, na quadra, no campo e na vida. Gerdau, brasileira de nascimento, mineira de coração. Ô Pansieri, mas eu preciso te perguntar. O Cruzeiro, no anúncio, normalmente quando você traz um jogador, e esse é para ser um atacante titular no time do Cruzeiro, tá trazendo um cara que estava na Europa, que tá negociando com a Juventus, o torcedor conhece o Caio Jorge, você faz aquela arte bonita, pega uns gols do cara e tudo, e o Cruzeiro foi muito suave, né? No anúncio do Caio Jorge, inclusive colocando que a se manterem as condições negociadas, ele vai ser jogador do Cruzeiro. Pode melar? O Cruzeiro tá com um pé atrás aí nessa negociação? Eu acho que é vou colocar uma palavra, cautela normal, né? Ele fez esse anúncio que não é um anúncio oficial do jogador, é um anúncio de uma tratativa, até porque existe muita especulação e eu acho que até no sentido de mostrar realmente que o jogador vai chegar e vai ter que passar por essa parte, né? Que é o exame, que é normal e tudo mais para assinar esse contrato. A informação que eu tenho é que estavam trocando documentos, né? É uma informação nossa, minha e do Pio aqui, estavam trocando documentos, que é um fato já importante para a continuação dessa transferência. Eu acredito que não. Mas não vou falar assim, ó, não vai acontecer, porque, ó, essa aí eu não vou entrar não, porque a gente já viu cada coisa, mas confio na minha fonte e acredito que o Cruzeiro está fazendo um trabalho muito sério para ter esse jogador. Agora, vai depender daquilo que está na nota, né? Tem que manter todas as condições que foram colocadas. Aí, Léo, tem uma outra questão para a gente trazer aqui, que o Cruzeiro também está olhando o Lautaro Dias. Foi até uma informação do nosso ex-companheiro aqui de Itatiaia, o Everton Guimarães, que ele deu essa informação mais cedo. E o que acontece? É um jogador que está no Independente Del Valle, que pode ser, inclusive, adversário do Cruzeiro nessa Copa Sul-Americana, fase oitava de final. E aí o que acontece? 8 gols nessa temporada, 8 jogos nessa temporada, 3 gols. O ano passado, 34 jogos, 8 gols. O Independente Del Valle também teve o jogador, que é um argentino, esse Lautaro Dias, em 2022, 17 jogos e 5 gols marcados e ainda 3 assistências. É um jogador de 26 anos que o Cruzeiro olha porque vê que tá precisando de atacante. Ontem mesmo aqui na Turma do Bate-Bola eu falei, Léo, se contratar o Caio Jorge, não vai parar no Caio Jorge, vai buscar outro jogador pro ataque. E tá aí o Cruzeiro buscando fazer essa oferta pelo Lautaro Dias, um jogador do Independente Del Valle. 6 de Lautaro Dias, nome que Emerson Pansieri trouxe no bloco anterior, do interesse do Cruzeiro no atacante argentino. Trago para você aqui, para sua análise, do Panzi. Lautaro Ariel Dias, 26 anos. Primeiro clube, o Estudiantes de Buenos Aires, não é o Estudiantes que o Cruzeiro tem a rivalidade aí, não. Foram 24 jogos, 2 gols. Depois, Vila Dálmine, esse clube não conheço, me perdoem. 31 jogos, 7 gols. Aí já vem Independente Del Valle, que esse a gente conhece bem. Nos últimos anos tem incomodado, tem dado trabalho para todo mundo aí nas competições sul-americanas. Pode ser adversário do Cruzeiro na Sul-Americana. Exatamente. Na temporada 22, ele disputou 17 jogos, fez 5 gols. Na temporada 23, 22 jogos, 6 gols.
O que dizer de Lautaro Dias? Não confunda com Martínez, Edu Panzi. Pouca coisa, Léo. Conheço muito pouco o atleta. Assisti o jogo do Palmeiras contra o Del Valle, que inclusive ele marcou o gol, 2-1. E, aliás, ele marcou os 3 últimos gols do Del Valle na Libertadores. Esse gol contra o Palmeiras, na última rodada, 2 gols contra o Liverpool. Mas, sinceramente, não é um atleta que eu acompanho, é uma contratação com um perfil muito mais da gestão do Ronaldo do que da gestão do Pedro Lourenço, que a gente tem visto grandes nomes. Ninguém precisa ir ao Google, recorrer ao SofaScore, ao Transfer Market para saber a carreira, os números do atleta. Esse é o caso do Dias. Agora, me remete muito o perfil de contratações que o Ronaldo fazia. Eu, sendo muito sincero ao torcedor do Cruzeiro, tirando o jogo contra o Palmeiras, não me recordo de ter assistido outro jogo do Lautaro. Me parece que é o primeiro nome que vem à tona que seria para compor elenco no Cruzeiro. Porque até agora todos os nomes falados têm uma característica em comum. São todos nomes para chegar e jogar no Cruzeiro. O Lautaro Dias, talvez venha, talvez faça sucesso, tomara. Mas não é um nome que salta aos olhos, principalmente num dia em que o Cruzeiro anuncia o Caio Jorge, que dispensa muita apresentação, todo mundo conhece, revelado no Santos, foi para a Europa, não se deu bem, tá voltando agora pro Cruzeiro. Ô turma, agora eu quero falar de uma coisa super legal para vocês. Quero falar da Rede MC de postos de gasolina. Porque o que você procura num posto, a Rede MC tem. Você quer gasolina de alto padrão? Tem. Você quer atendimento exclusivo? Tem. Você quer loja de conveniência top? Tem. Quer o melhor preço no combustível? É claro que tem. Tem inclusive mais de 50 anos a Rede MC como a maior e melhor rede de postos de BH. São 17. Quer saber qual tá perto de você? Acesse postosmc.com.br ou vá lá no nosso Instagram, @redepostosmc. Emerson Pansieri, fala mais do Cruzeiro. Falo sim. Olha só, Léo, na sexta-feira vai ser um dia bem legal, porque vai ter um trabalho aberto, né? A imprensa, o Cruzeiro tá fazendo toda semana, né? Toda semana o Cruzeiro escolhe um dia para fazer esse trabalho aberto, a imprensa, então vai ser dividido o Cruzeiro em 2 momentos na sexta-feira. Na Toca da Raposa 2, vamos lá acompanhar a atividade às 10 horas. E aí depois tem aquela zona mista que os jogadores passam e falam com a gente. E vamos ver esse trabalho do Seabra já projetando o duelo da quinta-feira sem cessa que vem contra o Cuiabá. Até porque amanhã tem reapresentação à tarde na Toca. E aí à tarde, na Toca da Raposa 1, vai ter uma inauguração de um dos campos, de um novo campo na Toca da Raposa 1, com o nome de nada mais, nada menos que Dirceu Lopes. Príncipe. O Príncipe. Grande Dirceu. Beijo, abraço pro Dirceu, que é ouvinte da Itatiaia, figura espetacular. E aí, vai ter essa inauguração, vai ter entrevistas também e um jogo inaugural lá com os ídolos do Cruzeiro, ex-jogadores do Cruzeiro. E dentro dessa história, eu trago essa notícia. O Fabrício, né, volante, ex-volante do Cruzeiro, e o Célio Lúcio, esses 2 profissionais estão chegando para trabalhar com o Adilson Batista. Vão trabalhar na Toca da Raposa 1. Muito mais uma referência a esses garotos, ou uma forma de trabalho, de didática, de futebol, de ensinamento, de ter a teoria, que é fundamental, mas também ter a prática, o dia a dia, o cheiro de vestiário, tudo isso é importante. Né? Esse trabalho de campo, de jogo, que eles têm muita experiência. E o que é Cruzeiro também. Então, certamente vai ser um dia importante aí na cobertura do Cruzeiro. E eu falei em nome de Betfair, vem pro jogo. Vem com a Betfair, Léo. Tá trazendo uma dupla aí o Pedrinho, Fabrício e Célio Lúcio, que se completam, viu? Porque o Célio Lúcio é a paz. Já era como zagueiro, sereno, tranquilo, aquela conversa. O Fabrício já é a explosão. Fabrício era aquele assim, se essa molecada não correr na base, pior do que a torcida vai ser o Fabrício no cangote. Porque ele é apaixonado pelo Cruzeiro e ele sempre foi um jogador com essa característica. Então, o Cruzeiro tá trazendo uma dupla aí, ô Edu, pra base, que é meio a água e o fogo, entendeu? Um bota fogo, o outro esfria. E pode dar certo. O Célio Lúcio eu encaro mais como um entendimento ali do setor, da categoria de base. Já trabalha com isso, né? Exatamente. Um é o entendimento, outro é o sentimento, né? Aliás, a base do Cruzeiro vai chegar pro profissional tendo Adilson e Fabrício, sabendo que é Cruzeiro, eles vão chegar. Agora, se vão jogar qualidade, isso é outra história, é o dia a dia que vai mostrar. Mas sabendo o que é ser Cruzeiro, o que é jogar com a camisa do Cruzeiro, o que o torcedor espera de um jogador do Cruzeiro Esporte Clube,
essa turma vai chegar sabendo. Não tenha dúvida. As broncas, se preparem. Um abraço pro Fabrício, pro Célio Lúcio, pro Adilson, boa sorte. Fabrício deve chegar amanhã, viu, Léo? Fabrício chega amanhã. Deve chegar amanhã. Bem-vindo de volta, Fabrício.